tudo que eu faço em um dia com minha bebê. Ai, que linda, gente. Ela estava chorando, então eu fui a cuidar ela. Eu fui. Ela tá chorando muito, gente. Já coloquei ela para tomar um banho aqui, né? Já vamos trocar de roupinha. Vamos dar uma penteada. Vamos colocar um chapeuzinho. Prontinho, gente. Essa é a nossa rotina. Nossa rotina super linda. Tchau, tchau.